Tá, obrigada, Ariana. Vocês estão me ouvindo aí? Porque o problema é o ar-condicionado. Se a gente desliga, vai morrer todo mundo de calor, né? Então tá, vou tentar não gritar muito. Só para ter uma ideia, eu estou me baseando muito numa apresentação que eu fiz aqui no Astronomia ao Meio-Dia no ano passado, em março, mais ou menos. Alguém que está aqui estava naquela apresentação? 1, 2... Ótimo, então só vocês que vão ter um pouquinho de redundância, mas eu acho legal também ter a presença de quem já viu para ver a diferença, que eu modifiquei um outro foco que eu vou estar abordando aqui. Como é que a gente acerta isso aqui para não aparecer? Aqui está um resuminho do que eu vou apresentar. Então, a motivação, por que eu resolvi apresentar, enfocar essa apresentação em termos do destino próxima parada PhD. Então, a motivação, falar um pouquinho das vertentes e optativas eletivas que a gente tem, até para quem não conhece o curso ainda, não teve oportunidade de conhecer um pouquinho mais, repetição para o pessoal mais veterano, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar é o bacharelado em números, né? Como é que nós estamos? Porque essa pergunta sempre vem e, às vezes, é a gente mesmo que tem que promover e que falar da nossa realidade. A gente, eu digo professores, mas vocês também, alunos, ter consciência do que está acontecendo com o bacharelado e, ano a ano, a gente tem informações novas, né? E aí, sim, essa parte da relação entre os trabalhos de conclusão de curso, que os nossos alunos estão já produzindo, e a relação com as publicações, que tem a ver, então, com essa ideia do foco principal da apresentação, e as perspectivas, né? Falar um pouquinho como vocês estão aí frente a tudo isso que eu estou apresentando, né? Não está querendo ir? Então, vai na mão. Aqui, acho que travou. Essa é boa. Por que funciona quando o Alexandre está aqui? Talvez seja isso. Muito bem. Parabéns. Ganhou 5 pontos na média. Quem falou? O Elvis? Ah, você nem precisa, Elvis. Você não precisa. Tá, motivação do talk. Vamos acostumando já com os termos aí, né? Para a gente usar muito o paper, o talk, já vão treinando para o PhD de vocês. Para quem já viu essa apresentação várias vezes, porque faz uns 9 anos que eu fico divulgando o nosso curso e apresento, então, sempre essa motivação da gente ter criado o bacharelado de astronomia, a proposta original é essa, né? Ele foi criado para formar profissionais com ampla visão científica e conhecimento técnico suficiente para diagnosticar problemas, elaborar e executar projetos. Uma frase que eu tenho falado sempre, estou quase decorando. Isso em função da astronomia que a gente tem feito atualmente, né? Quer dizer, a gente tem precisado cada vez mais na astronomia moderna de aplicações instrumentais e computacionais, né? Então, aí, todas as áreas que a astronomia moderna trabalha, a parte de simulação numérica, instrumentação, a parte de análise de dados, a nossa participação nesses consórcios, grandes consórcios internacionais, tudo isso motiva a gente preparar, então, o aluno para atuar nessa parte da astronomia moderna, e isso não aplica-se só em pesquisa, mas também em diversificados setores nos quais essas habilidades, então, em aplicações instrumentais computacionais podem ser usadas. Ou seja, qual que é o mote, quer dizer, o produto que eu estou sempre querendo vender quando eu falo do bacharelado em astronomia é que os nossos alunos, eles podem também almejar o mercado de trabalho. E desde o início eu fico pensando nisso, nem todo mundo nasceu para fazer pesquisa, a vida acadêmica é difícil, é muito dura, e às vezes o aluno vem com aquele pique, quero ser pesquisador, e de repente fala, não nasci para isso, então eu procurava chamar a atenção
desses candidatos de que eles podem, fazendo um bacharelado em astronomia, participar em vários setores do mercado de trabalho e ficarem ricos, né? Porque na pesquisa, sem chance, viu, gente? Então, era isso que eu tentava promover para espantar um pouco aquela ideia que a população tem, até pouco por nossa culpa, a gente não divulga corretamente a nossa carreira, de que astrônomo é um cara maluco que fica só olhando no telescópio e não faz mais nada na vida. Então, essa especialidade que a gente tem ao realizar o bacharelado em astronomia permite a gente fazer várias coisas além de pesquisa, né? Mas até que ponto isso é realmente o que acontece, né? Então, aqui está mais ou menos até o resumo do que eu divulguei aqui desse seminário. A gente já tem, então, pelo menos 4 formaturas, né, 2 por ano, e a gente já consegue ver que a maioria está indo para essa linha da vertente pesquisa básica, e a maioria dos formados optou, sim, pela pós-graduação. Vários dos TCCs estão produzindo publicações, ou seja, os alunos já estão publicando durante a graduação, que é uma coisa muito legal. E então, isso mostra o quão foi importante esse investimento que a gente fez em incentivar que os alunos fizessem uma iniciação científica o quanto antes que entrassem na graduação, não só para ir testando aí os temas de pesquisa, porque ninguém chega já sabendo, olha, eu quero trabalhar com aquilo. Esses que normalmente vêm já convicto, se decepciona logo na primeira tentativa, né? Então, tem a opção de testar várias áreas, mas o mais importante é testar as ferramentas, as metodologias, que é o que realmente a pessoa vai saber, olha, eu nasci mais para isso do que para aquilo. Então, esse momento da IC é muito importante. Então, esses resultados muito recentes do bacharelado é que me fizeram mudar a minha forma de vender o nosso peixe, vamos dizer assim. O que o bacharelado em astronomia ele pode promover? Na verdade, essa ideia de que vocês aqui, com a iniciação científica, com os nossos cursos, vão estar, na verdade, treinando, aprendendo o método científico em astronomia. Bom, aqui, gente, se tem alunos de outros cursos, estão super bem-vindos. Eu estou falando de astronomia porque é a minha experiência. Mas quando a gente fala em iniciação científica, método de pesquisa, vale para todas as nossas áreas, né? Então, não se sintam excluídos, por favor, né? Esse aprendizado, ele acaba sendo aplicado também em diferentes áreas, relacionadas com até outras vertentes do curso que não são a pesquisa básica. Por exemplo, astroinformática, ciências espaciais e ensino. E aí sim vem também a especialização, ou melhor, o preparo para atuar no mercado de trabalho. Então, foi aí que eu decidi apresentar uma nova abordagem, né? Qual seria a reformulação do por que o bacharelado de astronomia aqui foi criado, né? Foi criado para preparar o aluno para a pós-graduação. Porque ele vai aprender a lidar com a metodologia científica, a transposição de conhecimento. Vocês sabem o que é transposição de conhecimento, gente? É aquele cálculo que se aprende lá no IME e sendo aplicado na física que se aprende no IF e sendo aplicado na nossa astronomia. Quer dizer, todas as matérias estão interligadas e devem ser interpretadas como um sistema aí complexo e não em caixinhas, como infelizmente as disciplinas acabam ensinando, não é assim? Você lá vai ver o cálculo naquele formato que está na cabeça do professor do IME, aí você vê a física no formato que está na cabeça do professor do IF, e aqui chega na astronomia, o professor fala só de astronomia, esquece de conectar com toda aquela matemática, aquela física, mas no fundo tudo está interligado, então essa transposição de conhecimentos é importantíssimo você pegar o jeito disso já na graduação, né? E aí, com esse tipo de preparo para a pós-graduação, a gente vai formar, sim, profissionais com ampla visão científica e conhecimento técnico suficiente para diagnosticar problemas, elaborar e executar projetos. Vocês perceberam? Eu inverti aqui, né? Inverti o que eu divulgava anteriormente. E isso também se aplica em diversificados setores, ou seja, os alunos que se prepararem para a pesquisa, eles podem até descobrir que não nasceram para pesquisa, mas eles vão estar super bem preparados
para também atuar no mercado de trabalho. E quando eu uso a palavra almejar, que é o cifrãozinho que todo mundo sonha também, né? Por que não? Agora sim, então, eu posso entrar e falar um pouquinho mais detalhadamente das vertentes do curso, mais especificamente nessa da pesquisa básica que eu quero chamar a atenção e as optativas eletivas relacionadas com elas. Então, aqui tem, todo mundo já deve ter visto essa evolução do curso. Talvez os mais novos ainda não tiveram oportunidade. Ou se tiveram, viram essa parte toda aqui, cinzinha e só algumas amarelinhas, que são as matérias que vocês estão cursando. Então, para quem nunca viu, as verdes são as disciplinas obrigatórias já cursadas, as amarelas são aqui estão sendo sinalizadas como as eletivas, mas podem ser aquelas em curso ainda, e as cinzas são as eletivas disponíveis dentro de cada curso que o aluno pode escolher. Então, estou apresentando esse caso genérico. O que vocês veem aí? Que toda a base em física e matemática já está completa e aqui as disciplinas obrigatórias específicas também já realizadas. Aí vem aquele drama, né? Claro, você não vai deixar para fazer as optativas só no final, mas sempre tem aquele drama. O que eu vou fazer de optativa? Não está oferecendo no horário que eu tenho, não tenho o que eu quero fazer. É complicado, por isso que eu gosto de chamar a atenção para já ir pensando desde agora. Para quem está no começo, já tem que tentar montar esse quadro aqui para 4 anos. O que você vai fazer a cada semestre, né? Então, eu estou falando num caso genérico e uma sugestão de como distribuir as suas optativas eletivas. Vocês, aqui no nosso bacharelado, a gente tem que cumprir 34 créditos de optativas, tá? Entre eletivas e livres. O que a gente sugere para vocês escolherem? Vocês podem escolher 6 disciplinas gerais, ou seja, não importa a vertente que você vai fazer, todas são muito interessantes. E dentre essas 6, a gente pode destacar 3 que são básicas, aquelas de 4 créditos cada um, então você já completa 12 créditos aqui, e 3 sugestões de intersemestrais ou projetos que cada uma costuma ter 2 créditos. Essas são bem legais porque você faz com pouco esforço. Não pouco esforço porque é fácil, nunca é nada fácil, sempre é complicado e dá trabalho. Mas você pode fazer uma intersemestral fora do período letivo, ou seja, nas férias, então não tem conflito de horário, não sobrecarrega. Ou uma dessas de projeto você pode fazer junto com a IC, contando crédito, você tem a disciplina que te dá crédito para isso. Ou seja, se você já faz a IC, por que não contar crédito, certo? Então, é tranquilo. E as 4 sugestões específicas que vão dar aqui 16 créditos. Então, se você distribuir as suas optativas nessa base, você tranquilamente consegue encontrar os 34 créditos de optativas necessários. Então, no caso geral, o que a gente recomenda fortemente para todas as vertentes? Astronomia de posição. Quem já fez vai dizer, devia ser obrigatória, não é verdade? Quem já fez 106? Tem que ser mesmo, olha lá. Eu sempre ouço isso, né? Deus me livre se eu fosse ouvir todo mundo que manda fazer alguma coisa obrigatória para o curso. O curso teria 500 horas por semana. Uma que eu gosto muito e sugiro é métodos observacionais em astrofísica. Vocês acreditam que quando a gente tinha a habilitação em astronomia lá na física, teve aluno que se formou e nunca pôs um pé no observatório, não tinha a menor ideia como funcionava a parte observacional. Falha nossa, né, de não promover e estimular que o aluno fizesse. Aqui eu estou colocando mecânica e estatística, que até hoje, esse semestre, ainda é optativa. Mas a partir do 2º semestre desse ano, ela vai passar a ser obrigatória no lugar dessa fenômenos de transportes em astrofísica, a GA 506. Então, a gente está invertendo. Quem já fez a GA 506 continua contando como obrigatória e a mecânica estatística como optativa. E quem ainda não fez fenômenos de transportes vai fazer só como optativa, se quiser, porque agora a obrigatória vai ser mecânica e estatística. Bom, se ela passa a ser obrigatória, por que ela está aqui? Na verdade, eu estou aqui sugerindo, no lugar dela, fazer alguma outra que seja bastante interessante, como, por exemplo, termodinâmica,
química, que eu adoro e todo mundo detesta, né? Mas recomendo, vale muito a pena. Né? Então, essas aqui são algumas sugestões do que seria interessante para todas as vertentes. Entre as intersemestrais e as de projetos, que são aquelas que têm 2 créditos e não tem conflito de horário, a gente tem a própria Introdução à Física da Terra e do Universo, que boa parte da turma de 2016 está aqui, está fazendo, então já está contando 2 créditos para eles. As Iniciação à Pesquisa 1 e 2, que é aquela que eu falei que você pode ir cursando junto com a sua iniciação científica, é uma disciplina, né, conta crédito. E as intersemestrais aqui, manobras orbitais, e-science, radioastronomia, heliosismologia, métodos observacionais 2, que já estão criadas, algumas já sendo oferecidas com sucesso, outras ainda vão ser oferecidas pela primeira vez. Então, fiquem atentos para essas possibilidades, são muito interessantes. E, finalmente, essas aqui não são optativas, são obrigatórias, é o trabalho de graduação 1 e 2, que se você fez A601 e 602, você já vai estar bem mais preparado para fazer o trabalho de graduação. Né? No caso específico da pesquisa básica, que é o que eu estou querendo chamar a atenção hoje, né? Olha, as que todo mundo vai ter desespero de fazer, né? Fismat 2, Eletro 2, Quântica 2, quer dizer, vocês mal aguentam fazer as 1 quando chega nessas, por quê? Mas tem quem gosta, e eu recomendo fortemente, sim, para quem quer vir para pós-graduação, que vai ajudar muito essas disciplinas aqui mais avançadas da física, e também, por uma outra coisa que eu vou falar no último slide, se eu tiver tempo, a importância dessas disciplinas da física mais avançada. Mecânica dos fluidos, simulação numérica em astronomia, a gente tem que ter mecânica dos fluidos, então é muito importante. E outras aí da física, física de plasmas, relatividade restrita, física atômica e molecular, partículas elementares, fenômenos não lineares em físicas. Aqui eu só pus as da física, mas poderíamos procurar aqui, até outras da matemática, que pudessem também fazer parte dentro de um conjunto que você e o orientador acabam escolhendo. Mas vejam, são dessas específicas, seguindo aquela continha que eu apresentei, seriam só 4 para escolher. Então, se organizar bem, consegue sim fazer, sem conflito de horário e dentro dos 4 anos previstos lá na grade ideal. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Que eu estou indo meio rápido, mas tudo bem, né? Agora sim, aqueles números que a gente gosta de falar e às vezes não gosta muito de falar. Né? Bacharelado em números. O que eu gosto muito de falar? Vocês já visitaram essa página da FUVEST? Se chama Estatísticas. Né? Aqui a gente tem a distribuição de inscritos por opção de curso. Então, aqui estão as carreiras. A nossa carreira é 790, junto com a física computacional, meteorologia, geofísica, etc. Né? Aqui está o número de vagas oferecido em cada curso. E aqui está o número de candidatos em primeira opção, segunda, terceira, tal, mas a gente só olha a primeira opção, que é o que mais interessa. Dá até para olhar um pouquinho a distribuição masculino-feminino. E aqui dá a relação candidatos-vagas. Eu já circulei, vocês já viram o número, né? Vocês já se deram conta disso? Apesar de serem poucos, mas na verdade nem tão poucos, né? 426 candidatos em primeira opção. Se você comparar, por exemplo, com o bacharelado em física diurno, são 630, não tem tão menos alunos querendo astronomia do que a própria física. Né? O que muda drasticamente, pelo fato da gente ter poucas vagas, ninguém vai falar por que 13? O pessoal mais recente está sabendo, mas o pessoal mais antigo sabe por que 13 e não 15? Exatamente. Então, isso foi uma mudança bem legal que aconteceu. Quer dizer, eu confesso que quando veio a ideia, eu fui meio contra. Eu falei, métodos alternativos de ingresso, ou é um ou é outro. Se o Enem funciona para 2 vagas, tem que funcionar para todas. Eu defendia essa linha. Mas aí entra todo aquele problema dos atrasos que acontecem. Aí o USP tem todo um calendário engessado, complicado. Então, não, vamos experimentar abrindo 10% das vagas. Então, a gente abriu 2. E para astronomia vieram 2 candidatos de fora, um ficou, o outro foi para a Unicamp, mas provavelmente porque mora na região, então para ele é melhor. Mas esse que veio, ele não está aqui, né? Mas os colegas vão confirmar, um aluno excelente.
E ele fez escola pública inteira, né? Todo o percurso dele foi escola pública. Então, realmente, a gente tem que valorizar essa possibilidade de ingresso pelo Enem, sim. Então, dividimos na FUVEST as 426 vagas por 13 e ficamos com quase 33 candidatos por vaga, que na nossa carreira é de longe a mais alta. A outra mais alta é a da própria física, no diurno, com 10 candidatos por vaga. Aqui foi muito rápido. Aqui está só mostrando as tabelas que eu uso para fazer a próxima figura, e aqui mostrando aí a evolução na carreira, ou seja, pega todas as vagas na carreira e o total de candidatos, quando divide dessa relação aí que por muito tempo foi em torno de 5, e agora, desde 2014, começou a aumentar um pouco, ou seja, isso é bacana, gente, o pessoal está voltando a se interessar pela área de exatas e pelas ciências básicas, que é uma coisa, é uma carreira pouco prestigiada, infelizmente, né? Aqui os nossos resultados, a comparação com a física e com a matemática, que é o que eu vou fazer nesse gráfico. Então, aqui estão ano a ano, o número de candidatos por vaga. Esse pontilhado, gente, é a média da carreira, aquele número que eu estava falando que sempre foi em torno de 5 e agora está um pouquinho acima, chegando a 7. Então, a gente sempre compara com o total da carreira, que está aqui pontilhado. O da astronomia, então, desde o primeiro ingresso, que foi com 10,5 candidatos por vaga, está crescendo muito. E na física também cresceu, na matemática também cresceu, então isso está aqui refletido na própria interesse da carreira. Mas, de longe, a gente está bem acima das outras carreiras da nossa área. E eu até fiz uma brincadeira aqui de chutar um ponto para 2017, imaginando que, se o mesmo número de candidatos interessados aparecerem, a gente vai diminuir nossa relação candidato-vagas, porque a gente acabou de ser aprovado aqui no Conselho Universitário o aumento de 15 para 20 vagas em astronomia. Tá? A gente ficou muito em dúvida se devia fazer isso ou não, porque, de repente, não vai resolver muito a questão da evasão, mas foi meio consenso que aumentar os nossos números podem sim aumentar a nossa chance de formar mais alunos, né? E aí a preocupação, bom, vai diminuir muito, vai atrapalhar? Mesmo que se mantenha o número de candidatos e aumente o número de vagas, a gente ainda vai estar muito acima da ordem de 23 candidatos por vaga, bem acima das outras carreiras, então acho isso interessante que seja mantido. Tá? Ops, foi muito rápido. O que eu estou falando aqui? Parecia ter uma animação, não tinha, né? Aí, faz parte dos números falar dos formandos, né? Então, tá aí os veteranos de vocês, que estão já na pós-graduação, né? Então, a Inayara está no nosso doutorado direto, o Fabrício está fazendo mestrado aqui também, a Luíse e o Rodrigo Maceira, eles resolveram fazer um ano na física para conseguir o segundo diploma. E foi interessante que os dois se sentiram atraídos pela carreira de física médica, mas trabalhar, sabe com o quê? Com imagiamento. Então, a base que eles tiveram nos TCCs que eles fizeram aqui, meio que reforçou esse gosto para trabalhar com essa parte mais tecnológica e tratamento de imagens, e foram para a física médica. No caso do Rodrigo, ele está na Unicamp, e a Luíse está aqui na física. E esse é o Roberto, ele já entrou como veterano, porque ele tinha mestrado na Poli, resolveu fazer astronomia, e fez astronomia, e a última conversa que eu tive com ele, estava pensando em fazer geofísica. Eu sou super animada, mas eu não sei se ele vai querer ir para pós-graduação, não. Aí a turminha mais recente, aí né, fala, puxa, só 3, né, se formaram no primeiro semestre de 2015. Mas, na verdade, gente, no IAG como um todo, a formatura foi pequena. Olha, foram 7 alunos, né? Esse da meteorologia, que já foi da geofísica, e esses 3 aqui da geofísica, né? Quer dizer, um curso, esses cursos do IAG, que tem o dobro de vagas que o nosso, né? Eles têm 30 vagas cada um, eles estão formando também não tantos alunos assim. Então, a gente está
tá bem, vamos dizer, na parte de formatura também, né? E os mais recentes de todos, que foi, acabou de acontecer aí, mas é o que a turma que concluiu no final do ano passado, também 3 novamente, com essa cara de anjinhos, né? Mas eu acho que a foto que revela melhor a personalidade deles é essa daqui. Eles são os diabinhos, diabinhos no bom sentido na ciência, muito bons também na pesquisa, esses aí, tá? Então, nós estamos aí com 12 formados. Não apareceram 12 pessoas porque teve um rapaz que veio lá da física, da habilitação em física, e ele concluiu super rápido e depois não continuou. Então, ele entra também como um formado. Nós estamos com 12 formados aí nesses últimos anos. E aí, justamente, o assunto principal que eu queria falar, a relação, então, desses trabalhos de conclusão de curso com as publicações já durante a graduação, tá? Então, eu pedi para cada um deles mandar uns slides com a parte principal, o topo, né, do artigo onde eles publicaram. Então, no caso aqui da Louise, ela publicou um trabalho no Astronomy and Astrophysics, que é um dos periódicos de maior impacto da área de astronomia. Quer dizer, na área de astronomia, praticamente todas as revistas são de alto impacto, porque são poucas. É diferente da física, por exemplo, que tem vários tipos, né? Física Review, Física A, Física B, ou outras áreas que tenham, né, publicações de todos os níveis de impacto. Na astronomia, a gente publica praticamente em 5 principais revistas, e todas com altíssimo impacto, né? E o trabalho da Louise, que foi junto com o John Steiner, e aqui em colaboração com o pós-doc, o Tiago Ritch. Então, a gente está até conversando aqui com a Ariana a importância da participação dos pós-docs na coorientação desses alunos, né, nos grupos de trabalho. Isso fez com que a Louise tivesse uma análise que ela fez aqui desse objeto M81, dessa galáxia, e ela estudou, então, analisou a imagem a metodologia do grupo aí do Steiner, e conseguiu, então, participar dessa publicação. A Inayara também trabalhou com o Steiner. Ela estudou essa galáxia aqui, NGC 6951, o mesmo método aí de análise das imagens por o que a gente chama de tomografia PCA, né? Análise de principais componentes, que é um procedimento totalmente computacional para realçar as diferenças. Então, isso em objetos muito fracos, você tem que fazer um tratamento tal que você realce os sinais, e aí você consegue capturar, por exemplo, esse tipo de estrutura que você não viria de outra forma, né? Então, esse é o trabalho da Inayara, já publicado agora no Monthly Notices, né, da Sociedade Astronômica Real, na Inglaterra, no Reino Unido. E aqui tem o maior detalhamento desse trabalho que eles fazem. Como eu estava dizendo, eles têm aí as comparações das imagens, as razões de fluxo e como que eles processam a imagem para poder realçar o resultado. Então, aqui ela está apresentando o relatório final de IC, que ela fez IC os 4 anos com a FAPESP. Então, mostra aí a qualidade do trabalho. E o que acabou culminando? Ela foi para o doutorado direto para trabalhar nessa área, com esse tipo de metodologia, sendo orientada, então, pelo Steiner, e está aqui com a gente aí no doutorado direto. O Lucas Schiebel, aqui mostrou uma foto bastante profissional, aqui, ele operando ali o telescópio do campus, mas, na verdade, ele trabalha com o grupo do Melendez. Eles usam dados de altíssima qualidade, do ESO, de outros grandes observatórios, né? Gente, esse é o TCC dele. Ele já está sendo, então, o primeiro autor de um artigo já publicado, e ele ainda nem concluiu o curso, né? Então, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, como foi importante ele ter começado cedo, vamos dizer, a trabalhar com o Melendez. Ele não foi direto com ele experimentou outras ICs, mas conseguiu, então, esses resultados aqui de estudo de abundâncias, e aí que eles procuram comparar pelas abundâncias químicas a semelhança das estrelas. Aqui eles tiveram aqui uma feliz coincidência de estarem analisando candidatas às gêmeas solares
e entre elas apareceu um objeto muito esquisito, que é amarelo, mas está dentro dessa categoria chamada Blue Straggler, que é uma região de instabilidade onde a estrela se encontra no diagrama HR, em que ela tem um comportamento de ter uma outra temperatura, uma outra característica, e isso é chamado um fenômeno de Blue Straggler, apesar dessa estrela ser parecida com o Sol em termos de temperatura. Né? Até brinquei com ele na hora da defesa do TCC, falei, a sua Blue Straggler é amarela, como você explica isso? Ah, professor, é tipo, aí eu acho que até tem aqui no próprio tipo, análoga a, né? Ok, mas ele tem também um segundo artigo, que ele participou em 2014, então 2 anos atrás, que ele, quando começou a trabalhar com Melendez, e foi aprendendo então as técnicas, né, de determinação de abundâncias químicas. Aqui está estudando então uma estrela muito pobre em lítio, que é uma gêmea solar. Né? Então, o Lucas, já com 2 artigos durante a graduação, tem muita gente no mestrado que ainda não conseguiu publicar nenhum. Então, isso que mostra que... eu falei 2, na verdade são 3. Ele tem mais um aqui de 2014, aí é um grupo maior, em que a parte dele também de análise aí de distribuição aí dos elementos químicos em função da idade, das abundâncias, perdão, nas estrelas em função da idade, acabou contribuindo para essa pesquisa. Então, eu até mostrei em ordem cronológica inversa. Né? Aqui está o Elvis, que ninguém conhece, né? Então por isso que eu pus a foto bem grande. Aqui ele está tomando um chá gelado, que se eu entendi bem, acho que num aeroporto nórdico ainda da vida. Como você está aqui, você pode falar o aeroporto que era o aeroporto mesmo? Ah, Amsterdã, não é tão nórdico assim, né? Mas está lá com o chazinho gelado dele aqui, né? E, bom, eu podia até passar a palavra para o Elvis, mas é até capaz de demorar muito, porque ele vai começar a falar, não vai parar mais. Bom, Elvis, você me mandou as figuras todas espalhadas e eu montei do jeito que eu achei que podia, mas no grupo da professora Beatriz Barbuil, que o trabalha já há um bom tempo, eles fazem síntese espectral, ou seja, você pega o modelo das atmosferas, né, e tenta reproduzir os espectros observados, alterando os parâmetros, né, e você vai mudando a temperatura, gravidade, abundância, e outros parâmetros para reproduzir aqui as linhas sintéticas e depois... Ah, tá. E testando o programa dele de The Blend, se eu não me engano, ele está tentando separar linhas, porque dependendo da resolução do espectro, você pode grudar as linhas e não conseguir identificar os elementos separadamente. Mas se a resolução é muito boa, o teu programa deve tentar, por exemplo, você pega uma linha que você veria uma péssima resolução como uma só, você pode separar em 3, pelo menos. É isso, Elvis, mais ou menos? Então, tá bom. Ele, como não é nada tímido, né, exibido, mandou mais que um. Mandou outro artigo, né, que ele foi o terceiro autor, aqui falando do análise de abundâncias em espectros de alta resolução dessas estrelas gigantes vermelhas nesse aglomerado globular, NGC 6522. E aqui mostra bem, se eu não me engano, o pontilhado é observado e as linhas vermelhas o teórico, né, a síntese espectral. E aí você vai testando para diferentes parâmetros, você vê um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e você acha certinho qual é aquela que reproduz bem a determinada linha que você está avaliando, se ela é mais sensível à temperatura, se ela é mais sensível à gravidade, você pode ir testando isso em diferentes linhas. Então aqui mostrando os espectros de alta resolução, e essa foi a contribuição do Elvis, então, nesse segundo artigo. Aqui as abundâncias que saem, né, que ele está comparando os diferentes elementos com diferentes parâmetros, aqui larguras equivalentes, pelo que eu estou vendo, mas que saem, então, justamente dessas medidas dos espectros sintéticos. Né? Pode falar. Ah, aqui é a curva de crescimento, então. Ah, tá. Ah, sim, aqui esse aqui, então, não é elemento. Tá, entendi. De ferro, essas coisinhas de ferro. Ah, então tá. É que eu vi na sequência errada. Então, na verdade, é isso mesmo que ele falou. Primeiro faz esse tipo de análise, aí tenta ajustar o melhor possível os pontos. Ups, vamos para cá.
melhor possível os pontos aqui numa mesma distribuição, significa que você escolheu exatamente os bons parâmetros para reproduzir os diferentes potenciais de ionização, e aí sim você joga nos espectros e consegue essa muito boa concordância com as linhas, né? Mais 2, né? Então já foram 2, terceiro e quarto aqui, um pouquinho mais atrás, mas você vê que não é o último, né? Porque quando tem grupos muito grandes, até uma dica que você vai, fica muito impressionado não, porque às vezes só os primeiros aqui é que trabalharam mesmo e os outros aparecem na publicação porque fazem parte da equipe, né? Mas aí quando você vê um nomezinho aqui lá no meio, que não é dos últimos, às vezes aparece até em ordem alfabética, os últimos, é porque realmente trabalhou para o artigo. Então, mais esse trabalho no Astronomy and Astrophysics, um outro aqui, bem mais recente, né? Aqui é de 2000, os dois são 2016. E olha, até pus a flechinha para o Arthur, que está aparecendo aqui. Arthur Vemado é um aluno de 2014, né? A turma do Arthur. Já começou a fazer IC com a Bia também, quer dizer, o grupo muito produtivo. O Arthur também já está aparecendo aí com as publicações, está no caminho do TCC já com publicações, né? E só para lembrar, gente, o César Siqueira Mello foi nosso aluno da habilitação, já fez doutorado aqui, já fez pós-doc fora, está aqui agora como pós-doc de novo, né? Acho. Aqui. E atuando no grupo, né? Quer dizer, o Bruno Dias foi aluno também da habilitação em astronomia, ou seja, um grupo muito forte, com muito potencial de atender os alunos nas publicações, né? No ESO, então, quer dizer, está conseguindo financiamento para trabalhar fora, né? E um quinto, perdi a conta, é quinto, né? Já foram 4, quinto artigo, de novo, como segundo autor aqui, a sua carta de campo aqui está meio corrompida, meio cortada, mas enfim, aqui estamos só ilustrando, eu estou falando muito do Elvis, deixa eu mudar de assunto. Mas, gente, é impressionante, né? E aí é um pouco assim, são poucos casos, mas dentro de um conjunto tão pequeno que a gente tem de alunos, eu acho assim, bastante impressionante. Aí, eu acho que é nisso mesmo que a gente acaba tendo que investir. Falar das perspectivas, até fazer. Bom, cada um de vocês deve pensar, mas eu me enquadro onde nessa história, né? Nunca que eu vou conseguir fazer os 6 artigos que nem o Elvis. Não é essa a ideia. A ideia é que, se você fizer pelo menos um, você já está num diferencial, num patamar que é o que eu quero levar vocês, que é para o doutorado direto, né? Mas como é que chega lá? Bom, para a turma, até também voltando um pouco do assunto astronomia, bacharelado em números, né? A gente tem atualmente 71 matrículas ativas, tá? Hoje. 50 alunos dos anos anteriores, 7 que vieram de transferência e 14 ingressantes. Um que está faltando aqui é o menino que foi para a Unicamp, né? Então, pronto, já temos uma evasão. Aí começam os números chatos, né? As evasões e tal, né? Se a gente somar tudo isso aqui e somar com todos os que ingressaram, aí a gente tem, então, uma evasão de 30%. Aí os meus colegas, em geral, falam, não, mas 30% é o normal da carreira de exatas. O pessoal desiste mesmo da física, da matemática, da astronomia. Lá no Valongo, a turma de 2009 desapareceu todinha. A gente chamou de, como é que fala, maldição do Ano Internacional de Astronomia. Porque as turmas não vingaram, acho que a gente fez muita pressão em cima deles, muita expectativa. Nós ainda temos alguns alunos já formados e 2 ainda para se formar esse ano, vão entrar no elenco aí dos formados, né? Então, assim, 30% é para reclamar? Eu acho que não é tão estranho, mas ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer para diminuir também esses 30%, né? E aí, quando eu vejo, bom, daqueles formados todos que eu mostrei para vocês, dos 12, só 2 que não foram para pós-graduação, ou seja, 10 sobre 12 estão indo para pós-graduação. Então, os outros que saíram por quê? Porque não queriam ir para pós-graduação. Então, talvez o convencimento devesse ser mesmo aquele do mercado de trabalho. Eu lembro de 2 meninas da turma de 2009, por exemplo, que desistiram para ir para áreas mais conhecidas. Uma foi para a parte de computação
e a outra para engenharia, porque eles estavam com aquele medo, o que eu faço depois com o diploma de astronomia? Então a gente tem mesmo, talvez, que divulgar mais realmente essa atuação no mercado de trabalho, mas voltando para essa questão, se a pessoa está super bem preparada para uma pós-graduação e não vai, depois encaixar no mercado de trabalho vai ser muito mais fácil, seja nas empresas, né, de tecnologia avançada, nos observatórios, na parte de instrumentação e mesmo computação. Se eu estava falando lá de ganhar dinheiro, por que não ir trabalhar com a parte financeira? Porque é o que eu sempre brinco com você. Você faz uma simulação de galáxia, o que você está misturando? Números, né? Números podem ser cifrões, como podem ser estrelas para formar as galáxias, né? Então a gente até vê nisso, fala, mas eu vou estudar um monte de matéria chata da astronomia para depois ir trabalhar no banco? Ué, depende do gosto de cada um. Chegar no final das contas, você preferir ter o seu carro, sua casa, seu iate, vai sim trabalhar no banco, por que não, né? Mas voltando aqui para o meu ponto, né? Então, sei lá, onde é que estão os outros 30%, né? Porque aqui, ou se formaram, ou estão aqui ainda, né? E esses que estão entrando de transferência, eu já estou incorporando como compensando os que saíram. Sabe por quê? Eu não acho que a maioria das desistências são de evasão. Na verdade, as pessoas estão repensando a sua vida, repensando o que eles querem mesmo fazer de curso, e a maioria de transferência. Os alunos saíram da astronomia e foram para a geofísica, saíram da astronomia e foram para a física, do mesmo jeito que a gente teve, por exemplo, recentemente, 7 alunos vindo da geofísica, da física, da meteorologia, ingressando nas cursos. Então, acho que isso também tem que ser encarado de uma forma normal, até da própria crueldade, vamos dizer assim, de um jovem com 17, 18 anos ter que escolher o que ele vai fazer para o resto da vida. Às vezes dá certo, para mim deu, né? Mas para a maioria é difícil acertar. Então a gente tem essa facilidade, pelo menos no IAG a gente promove muito, até dentro da similaridade que a gente tem no ciclo básico, o pessoal que está aqui, que veio de transferência, sabe o que eu incentivava. Eu quero fazer astronomia. Faça as matérias do primeiro ano, vá bem nas matérias, que elas vão ser todas aproveitadas depois, no segundo ano. Então, quem ingressou aqui já ingressou no segundo ano, por transferência, né? Então, não vai ter nenhum tipo de atraso de vida por causa disso. E é bacana, então, a gente vê que o aluno tem essa oportunidade e até, sei lá, conseguiu ficar no curso até o final e ainda não está com segurança que o diploma de astronomia vai dar uma posição clara no mercado de trabalho, faz mais um semestre na física e fica com o duplo diploma com bacharelado em física. Ou sei lá, faz mais um ano aqui na geofísica, porque eu sempre falo, gente, eu promovo mesmo os cursos do IAG, porque se é para ganhar dinheiro, é geofísica. Se é para ficar famoso, é meteorologia. Astronomia também faz ficar famoso, né? Mas dinheiro mesmo, que eu saiba, está nessa exploração dos recursos naturais, porque é aquela aplicação imediata. E a gente sabe que dos nossos alunos da geofísica são procurados. Bastou falar inglês, já antes de se formar, já está sendo procurado aqui para ir trabalhar por aí em exploração de petróleo e outras coisas, né? Então, acho bacana isso. A nossa área permite a pessoa circular se quiser realmente mudar. Então, eu não chamo de evasão, eu chamo de mudança de ideia, mudança, principalmente se for para a área de exatas mesmo, né? Ok, então aqueles 12 formatos que eu já tinha falado, turmas 2014, 2015, desses, 8 já foram para pós-graduação e tem 2 pessoas que ainda estão, né, no caso, fazendo a graduação, o duplo diploma na física, que eu acho que tem boas chances de ir para pós, porque fizeram iniciação científica muito boa aqui com a gente. E desses 8, os 2 lá que eu falei, o Rodrigo Maceira e a Luísa, fizeram o duplo diploma e foram para pós-graduação, e essas 2 pessoas serão a mesma situação aqui, que está atualmente fazendo o duplo diploma na física. Desses 50, a gente tem 8 prováveis formandos em 2016, eu estimo uns 4 no meio do ano e 4 no final, então já está crescendo um pouquinho, dos 3 passando para 4, tomara que isso tenda a crescer, né? E o que seria, então, o plano perfeito para vocês se encaixarem aqui, né? Os alunos que são ingressantes 2015, 2016, têm todo esse tempo aqui do primeiro ao 4º semestre para já irem se engajando em alguma atividade do tipo tutoria científico-acadêmica, ou até pegar uma bolsa, né? Está precisando de bolsa,
as bolsas de cultura e extensão, aprender com pesquisa, são voltadas para esse público mais iniciante, que ainda não tiveram tempo de formar um histórico para pleitear, por exemplo, uma bolsa de CEPIBIC e FAPESP, né? E aí o ideal seria, por exemplo, a turma que ingressou em 2014 está no quinto e sexto, esse ano vai estar fazendo o quinto e sexto semestre, esses sim já estariam, né, preparados para começar a IC com bolsa. Por isso que é importante contactar os professores antes, porque os períodos de pedido de bolsa são assim, tipo abril, para começar em agosto. Então, turma do primeiro ano, até o fim do ano era bom já estar em contato com algum professor, primeiro e segundo ano, quero dizer, né? Para em abril do ano que vem já estar pedindo a sua bolsa, seja do CNPq ou da FAPESP, que é altamente recomendado. Associado a SC, faça as disciplinas Iniciação à Pesquisa 1 e 2, os 2 créditos que eu falei de projetos, né? Outra coisa altamente recomendável, tenta fazer um intercâmbio, ir para uma instituição estrangeira, não necessariamente para completar créditos, eu acho meio bobagem isso daí, porque os cursos aqui são fortes o suficiente. Eu acho que o bacana de ir para fora é conhecer outros laboratórios, outros ambientes de trabalho, né? Poucos que foram, seja para participar de eventos, seja para fazer estágio mesmo, voltaram com outra cabeça, né? E a gente tem na USP verba para intercâmbio, então vamos tentar usar mais essa verba, acho que aqui no IAG a gente usa pouco até. E a época certa é no meio do curso, não adianta tentar ir muito cedo nem muito tarde, né? E quem, por exemplo, a turma que ingressou em 2003 está na época de fazer TG, né? Opa, aqui tem um errinho, continuação da IC, né? Seria o trabalho de conclusão de curso, dentro dessas 2 disciplinas, trabalho de graduação 1 e 2, né? Bom, e a expectativa para o pessoal de antes de 2013, ou seja, o grupo que ainda restou entre 2009 e 2012, está aí prestes a se formar, né? E espero muito fortemente que eles façam o exame de ingresso para entrar na nossa pós-graduação e, melhor, no doutorado direto. Mestrado, é mais tranquilo? Mas, gente, do jeito que a coisa tá indo rápido atualmente, quanto mais cedo você se formar, mais cedo você consegue a vida do sonho de todo mundo, que é de pós-doc. Porque o pós-doc ainda tem um poder de escolha, né, de fazer o que ele quer, sem tanta obrigação administrativa, e possibilidades de atuar em várias coisas, sem a obrigação ainda de carga de aula e participação de comissões, né? E dentro do doutorado direto, pleiteiem sempre, gente, bolsa sanduíche. Ir para o exterior no meio do doutorado, isso também dá uma visão totalmente diferente, não só de pesquisa, mas também cultural. Tem 5 minutos. Aí eu escrevi aqui em vermelho, esse é o meu último slide. Os 2 alertas que eu queria dar, de tudo isso que eu falei. Para você ter, vamos dizer, dentro desse plano perfeito, tomar muito cuidado com a questão da escolha das disciplinas. Vocês já devem ter ouvido falar o desespero que é para conseguir a bolsa FAPESP. Média ponderada acima de 7. Só isso, né? Antigamente bastava ter média ponderada acima de 7, beleza. Não, agora não pode ter reprovação. Aí já complicou, né? Aquela primeira matéria que você relaxou um pouco lá, porque estava preocupado mais com chá gelado do que outras coisas, né? Que eles oferecem no período de, como é que chama? Confraternização. Bombou lá, pronto. Aí a PESP já começa a tal da história da análise comparativa, falar um aluno que fez lá a licenciatura em física no interior de não sei aonde, né? Que a média mínima para passar é 7, ele só tem notas acima de 7, não tem nenhuma reprovação. Pronto, ganha a bolsa da FAPESP. E os alunos da USP que ralam muito para conseguir o sonhado 7, são diferenciados. Vamos dizer, uma situação muito triste, eu diria, mas é a regra atual da FAPESP é essa. E aí você fala, bom, não reprovei nada, minhas médias tá em cima de 7, aí ele vai falar assim, não, mas você tirou 5,6 em vetores, sabe? Não, você fez vida no contexto cósmico e não fez quântica 2. Então, agora, até isso, eles estão olhando. Que optativas vocês fizeram? Tá? Então, pensa bem no seu plano de vida, se não vale a pena esforçar um pouquinho mais para não trancar, não reprovar, não tirar abaixo de 7 e, de preferência,
fazer as optativas eletivas mais avançadas, porque é isso que o pessoal da FAPESP vai olhar. E o pior, não só para a bolsa de IC, bolsa de mestrado e bolsa de doutorado. Eu passei momentos muito chatos assim, de alunas minhas que fizeram uma excelente, a graduação patinaram um pouquinho no começo, mas depois só cresceram, terminaram a graduação com notas excelentes, fizeram mestrado com nota excelente e não tiveram bolsa de doutorado porque foram olhar o currículo da graduação. É cruel, mas é a regra, então é só questão de tentar se preparar para isso. O outro alerta é para o exame de ingresso. O exame de ingresso, gente, recomendo fortemente olharem, até quem está no comecinho. Olha o que tem lá na página da pós-graduação, o que é cobrado no exame de ingresso. É matéria dos primeiros anos. E o que vai acontecer quando você chegar no quarto ano, depois que você fez todos esses artigos, né, ficou preocupado com pesquisa, com viagem e tal, você não lembra mais da parte dos conceitos básicos, né? Então, precisa se preparar para o exame de ingresso, sim, para não ter um susto. Não deixa para a última hora. E o que eu tenho notado é que o pessoal muito esforçado faz 30 créditos no último semestre para terminar. Poxa, bacana, terminou no tempo ideal. Mas 30 créditos não deixa você fazer mais nada na vida, né? Que dirá estudar para o exame de ingresso. Então, mais um apelo aí para tomarem cuidado com as reprovações, porque você atrasa. A nossa grade do último ano, gente, em princípio era para ter só TG e optativa. Quem consegue fazer isso, tranquilamente se prepara para o exame de ingresso e consegue, no semestre seguinte que terminou a graduação, vir para a pós, tá? Então, assim, antigamente eu evitava de falar isso, porque eu fico assustando o pessoal, para quê? Deixa eu descobrir quando chegar na hora, né? Mas eu acho que é minha obrigação alertar vocês das dificuldades, mas assim, tudo é factível, não é, Elvis? Dá para chegar lá, né? Bom, obrigada, gente. Acho que se me deixar, eu fico falando até amanhã aqui. Vamos passar para as perguntas, se vocês tiverem, né? Sem perguntas? Assustei demais, tá vendo? Fico falando aí de reprovação e tudo mais, né? Quem não é da astronomia, só para eu ter uma ideia, se atingir um pouco. Nossa, uma grande maioria. Vocês são da física, da geofísica, do metal? Geofísica. Então, tudo que estava escrito astronomia, troca por geofísica, vale para vocês também. Artigo para vocês é legal, o quanto antes. Pós-graduação, a geofísica, justamente porque fica empregando muita gente aí para ganhar dinheiro, está atraindo pouco para a área acadêmica, né? Que é uma pena, porque tem muita coisa legal para pesquisar. Vocês já estão fazendo IC? Não? Ótimo, então já alguém já está encaminhado aí. Já confirmando aí o que eu estava falando, né? Ninguém da Metel? Ah, então. Ok. Pessoal da astronomia, alguma dúvida da área, do curso? Fala, Rodrigo. Isso. Acho que é melhor você falar aqui. Se todo mundo escuta. Por causa do ar-condicionado. E aí ele tinha falado... Tá fazendo? Acho que não. Tá ligado? Eu apertei todos os botõezinhos aqui. Aí, Agora sim, faltou um. Então, daí eu estava falando com ele sobre isso e eu falei que era muito parecido com o curso de física. E ele falou que, como o curso de astronomia é muito novo, assim, talvez falta um pouco essa questão da identidade do curso ser um pouco mais diferente do curso de física. Uhum. E aí eu refleti um pouco sobre isso, porque ele falou que tem umas matérias que a gente não tem, que são muito diferentes das matérias da física e que a gente deveria ter como obrigatória. Tipo, ele mencionou geologia geral. Tá, eu discordei um pouco, mas umas matérias que nem química e tal. E eu acho que talvez a graduação precisasse de umas matérias um pouco diferentes das matérias do IF e do IME, que são as principais que a gente tem. Tipo, a gente não deveria não ter essas matérias, mas a gente deveria ter a opção de uma carreira um pouco mais longe dessa física, sabe? Mais longe da física. Não, tipo, lógico que a gente vai ter que aplicar isso de uma maneira ou de outra, mas talvez
se afastar um pouquinho e ir para uma área mais, tipo, bioquímica, tal, geologia, que também são importantes para a astronomia, que a gente não dá tanto valor na graduação, assim, eu acho. É, ok. Na verdade, Rodrigo, a pergunta sempre é fazer todo mundo fazer essas disciplinas ou só realmente quem quer? Então, a filosofia do bacharelado em astronomia sempre foi essa, de deixar o curso mais flexível possível. O motivo de ser muito igual, na verdade, ele não é muito parecido, ele é idêntico ao bacharelado em física, né, nas obrigatórias, e ele, fora a química, que eu acho que a física está querendo derrubar também a química lá na física. Ninguém gosta, eu adoro química, é tão bom. Então, é intencional no sentido que se você quer colocar depois uma pessoa em qualquer pós-graduação da área, se a pessoa não tiver feito essas obrigatórias da física, ela não vai ter chance, né? Então, essa que é um pouco a intenção de ser idêntico da física, um pouquinho mais difícil, porque vocês sabem, né, são as mesmas matérias que são feitas na física, não tem nenhuma facilidade aí, porque vocês enfrentam tudo que os alunos de lá enfrentam. A diferença está nas nossas obrigatórias em astronomia. Agora, o perigo de realmente começar a querer obrigar todo mundo a fazer a mesma coisa é que a gente engessa o curso e os perfis não são todos atendidos. É o que a gente tinha na habilitação. A habilitação tinha 198 créditos. Vocês têm 180, né? E todo mundo tinha que fazer tudo igualzinho, não tinha optativa eletiva. Então a gente pensou, vamos fazer diferente. O conjunto de eletiva é que vai diferenciar um aluno de outro. Então, se tiver um aluno que queira fazer qualquer disciplina da geologia, ele pode traçar toda uma vertente, vamos dizer, misturando as disciplinas, que eu diria que talvez mais do que geologia, e ciências da geofísica, né? Que até agora a gente tem a parte de planetologia comparada. O pessoal da geofísica já está fazendo teses, misturando comparação de Marte com Terra e tal. Então, eu acho que dá, no nosso curso, esse espaço, aqueles 34 créditos, você pode preencher todinho com disciplinas que não são da física e nem do próprio IAG. Do mesmo jeito que pode ser alguém com um perfil totalmente, sei lá, da computacional, então faz só matérias da matemática, ou um perfil totalmente instrumental, só matérias da poli. Então, isso que eu acho que é o diferencial mesmo da física e de qualquer outro curso. E aí que ele dá esse espaço para cada um dos 15 que ingressam ter o perfil que quiser. Eu acho muito perigoso você falar, está faltando isso, está faltando aquilo, mas faltando para quem? Né? E essa minha experiência que a gente teve de trabalhar aí, foi quase 10 anos com habilitação em astronomia, e agora a gente já está no 8º ano com bacharelado em astronomia, e já comparando com os outros bacharelados em astronomia, não só no Brasil como fora, a gente está no caminho certo da flexibilização e não do engessamento, né? Mas é muito fácil o aluno de outra unidade falar assim, seu curso é muito fraco, eu não faria isso. Você também pode falar a mesma coisa dos outros, né? Mas você não acha que deveria pelo menos ter química nas obrigatórias? Então, essa foi uma coisa que a gente discutiu, eu até defendi a química, né? Mas ela não precisa estar nas obrigatórias, a pessoa pode. O pessoal de astrobiologia, se não fizer química, eu acho que vai ficar, não vai conseguir fazer uma IC bem legal. Eu acho que tem que fazer. Ou até biologia também, algumas coisas da biologia, né? Então, eu estou mais nessa linha. Tem um monte de coisa que eu preferia que fosse diferente, mas a gente também tem que, uma coisa que eu sempre conto, acho que Elvis está cansado de ouvir, talvez o Rodrigo já tenha ouvido, Elielson com certeza já ouviu, é que foi muito difícil a gente convencer o IAG a criar um bacharelado em astronomia. O pessoal não queria. O pessoal falou, a gente sempre foi bem servido com os alunos que vieram da física para a pós-graduação, que o nosso negócio sempre foi pós-graduação. E aí foi muito da nossa pressão, eu, mais a comissão que atuou na criação do curso, de convencer que a gente deve sim atrair o jovem mais perto da nossa profissão o quanto antes, que é dar oportunidade. Vocês que estão aqui já queriam ter contato com a astronomia desde o primeiro ano. E não ter que fazer todinho um curso de física ou qualquer outra coisa para depois entrar na pós-graduação e aí começar. E aí que entra essa parte que eu acabei de falar. Eu acho que está dando certo nesse sentido. Os alunos já estão preparados para a pesquisa. O fato de ele já estar conseguindo publicar, como eu disse, muito mestrando não tem artigo ainda. Isso já está colocando a pessoa um passo à frente aí na pós-graduação, sem abrir mão daquilo que os meus colegas aqui, que sempre combateram o curso de astronomia, diziam, não, o aluno tem que estudar física, tem que saber muito bem física. E é verdade. Do mesmo jeito que tem que saber muito bem inglês, do mesmo jeito que tem que fazer muito bem computação, porque são as coisas que a gente usa.
Então, se eu começar a meio derivar muito e sair do curso de física, aí eu não convenço ninguém na hora de prestar um concurso lá numa federal, do sei lá de onde. Que tem isso também, né? Tem gente que nem aceita inscrição se a pessoa não tiver um diploma em física, entendeu? E no fundo pode ser até que a vaga seja para um doutor em astronomia. Então, essas coisas que a gente tenta evitar. A solução do duplo diploma é uma, mas eu acho que o ideal seria as pessoas se convencerem que sim, o nosso diploma, o nosso histórico escolar, é tão válido quanto o bacharelado em física. Né? Essa que é a ideia. Deixa eu dar o microfone para ele, porque eu não estou ouvindo. Então, isso que a professora falou também sobre flexibilização, essas matérias que às vezes aparecem e falam, seria interessante colocar como obrigatório ou não, está incluso nessa flexibilização de você poder fazer como optativa. Eu, sei lá, enxergaria a introdução à geologia como uma matéria que faria parte de uma vertente em planetologia, né? Ou o próprio a química que eles oferecem na física é mais ou menos química de colegial. Então não vai fazer diferença nenhuma. Você fez FUVEST, você sabe pelo menos um pouco de química. E, para ser bem sincero, você viu com o que eu mexo. Eu meço abundâncias químicas, embora atômicas, em atmosferas estelares. E eu mexo com física atômica e molecular. Eu não preciso saber praticamente quase nada de química para fazer isso. A química que eles devem oferecer na graduação ou lidar é mais a química que envolve reação molecular, esse tipo de coisa, que talvez vai ser útil para o pessoal que trabalha com astroquímica, que é mais nuvens moleculares, radioastronomia. Radioastronomia estuda muito molécula e talvez as reações que levam aquelas moléculas. Mas mesmo assim é uma química mais simples. Então, na parte da astronomia química, sim, seria mais útil em astrobio, de fato. Que a pessoa vai procurar aquelas matérias como optativas. Até a própria química básica que a física oferece não é suficiente para quem vai fazer astrobiologia e vai procurar esse tipo de coisa. Ele teria que fazer umas matérias lá na química, umas matérias na bio e tal. E esse tal negócio que a própria professora falou, que você pode até mesmo, quando você acha uma matéria que se encaixa na sua linha de pesquisa, você fala, olha, eu queria que vocês abrissem uma exceção para mim para poder fazer aquela matéria, ou que ela se encaixasse, se enquadrasse na nossa gama de optativas, para que eu possa ter uma base melhor para conduzir minha vertente. E dificilmente alguma matéria não vai estar nas nossas optativas. Quando né? não está, a gente até pede para o aluno, você está interessado numa disciplina? Fala com a gente, porque infelizmente no Júpiter só vai abrir para vocês aquelas que a gente solicitar vagas. Apesar de elas estarem na nossa grade, se a gente não pede lá para, seja quem for, abra 5 vagas para os nossos alunos, vocês vão ter que pedir por requerimento. Então a gente tem que ter todo esse trabalho de sempre conversar antes das matrículas para falar, o que você quer fazer? Eu gostaria de fazer a disciplina tal. Mas isso só te conta como livre. Então no ano seguinte, na estrutura curricular, a gente muda aquela disciplina para ela passar a ser eletiva, para contar crédito para você, se estiver faltando eletiva. Então tudo dá para a gente conversar na linha de ajeitar o melhor possível para atender todas as habilidades e vocações. Eu até queria ouvir do pessoal que é da Geofísica, porque eles têm um curso mais fechado justamente pela própria profissão, né? Eles têm que passar por todas aquelas disciplinas. Essa que é um pouco da nossa vantagem. A gente está seguindo ainda os parâmetros curriculares também do curso de Física, não existe um de astronomia, né? Então, eu queria perguntar para o pessoal da Geofísica, como é que é você ser obrigado a fazer só aquelas matérias? Eu acho que vocês não têm tantas eletivas, né? Ninguém sabe falar do curso? Não tem? Ou não sabe? Pessoal mais de começo do curso, então. Então, o que eu ouço dos depoimentos de quem só tem aquele caminho a seguir, é a reclamação contrária. Puxa, se eu quisesse fazer outra coisa, eu tenho que fazer a mais. Então, eu acho que é esse o caminho, a gente passar a ter cursos mais básicos, fundamentais, e mais, vamos dizer, diversificados possíveis na parte de especialização. Até para concluir antes, né? Pelo menos na Europa, você fez a graduação na Itália, Ariana? Na Europa eles seguem, né, o Acordo de Bolonha, que é uma graduação de 3 anos, e a especialização de 2, que já equivale a um mestrado. Então aqui, a gente está fazendo graduações de 5 anos, enquanto o pessoal na Europa, em 5 anos, já está saindo com mestrado e indo direto para o doutorado.
por isso que eu tento promover, saia daqui e já vá para o doutorado direto, porque aí quando você for concorrer com alguém, porque a nossa área ela é totalmente internacionalizada, você pode estar pleiteando uma posição no exterior, aí você vai estar correndo com gente, às vezes 5 anos mais nova que você. Tem lugar, pelo menos onde eu fiz o pós-doc, que foi na França, depois de uma certa idade, o pós-doc nem podia mais participar de concurso. É terrível também, né? Pior até do que eu estava falando aqui da FAPESP, né? Então, essa preocupação que é difícil na idade vocês terem, né? Falar, tem muito caminho pela frente ainda, né? Só vai se arrepender depois que passar 10 anos. Falar, se eu soubesse disso, eu tinha feito diferente, né? Por isso que a gente fica batendo na mesma tecla. Convenci você, Rodrigo? Você vai convencer seu colega da geologia? Você não acha que também devia ter mais matéria de computação? Sim, oferecimento é uma coisa de matéria de computação, é uma coisa que a gente preocupa, mas a gente tem até algumas que estão não sendo usadas. Por exemplo, já teve casos de abrir turma e não ter candidato e ter que fechar a turma de computacional mais avançada. Então, assim, a gente meio que vai contando com o que já existe, aí cria essas intersemestrais, porque também tem que preocupar com essa parte, né? Mas também não está tendo também muita demanda, até algumas estão sendo pouco utilizadas. Análise de dados 2, eu acho que só teve uma vez e depois não teve mais candidato. É uma pena. Se me permitem fazer mais um pouquinho de blá blá blá. Eu lembro que quando eu entrei, o pessoal da pós às vezes comentava que eles não tinham uma base muito formal de computacional, né? E aí eu vi que a gente tem MAC 115, que é a introdução à computação, tem cálculo numérico e análise de dados em astronomia. Essas 3 disciplinas, elas podem não apresentar um conteúdo novo para a prática de computação especificamente, programação lá e fazer as coisas. Mas elas motivam. O MAC 115, a maior parte dos professores da C. O professor deu Python e um pouco de C depois. Eu achei maravilhoso, porque eu nunca senti nada de deficiência na minha parte computacional. E quando você começa a fazer IC, você vai usar um absurdo de computação. Então a tendência é que você vá aplicando o que você aprendeu no começo. Você aprende essa primeira base em MAC, por exemplo. Mas você vai sendo forçado a caminhar com os próprios pés. Quando eu cheguei em numérico, eu já sabia muito mais coisa e pude fazer. Não precisei me preocupar com a minha, sei lá, meu expertise em algoritmo para poder programar o que o professor pediu, para fazer os EPs e tal. E quando chegou a análise de dados, foi uma caminhada no parque. E eu acredito que a prática de programação venha mais do indivíduo do que do ensino na universidade. Porque você está trabalhando com computação científica. Muitas vezes você vai ter que programar as coisas e ir para um lado, um paradigma da programação mais específico. O pessoal de simulação vai usar linguagem compilada, ou às vezes vai fazer uma camada em linguagem de alto nível e tal. Mas às vezes eles vão fazer coisas, por exemplo, o pessoal que lida com simulação de disco circunstelar vai fazer uma determinada coisa que eu, por exemplo, que lido com atmosferas, vou precisar usar outras ferramentas. Então eu não vou precisar saber um monte de coisa de simulação, porque eu não vou programar isso. Eu vou fazer minhas ferramentas para análise e coisas desse tipo. Coisas que realmente vão me ajudar numa visão prática. Então, se você ficar lotando o aluno de conteúdo que ele não vai usar depois, eu acho já muito exagero. Que nem a professora falou aqui, enxugar o máximo possível para você colocar o aluno no caminho dele, talvez seja a visão mesmo, né? O caminho certo para formar bons profissionais de astronomia, né? Eu não senti nenhuma deficiência na parte computacional, sendo bem sincero. Eu consegui me localizar bem com a IC, que foi me encaminhando e botando me forçando a programar bem. Tanto que o evento que teve aqui de Python no ano passado, eu era um dos organizadores. Era eu e quem começou foi o Loic. O Loic era um pós-doc aqui e ele queria fazer esse Python Bootcamp. Aí eu entrei na organização e a gente começou a fazer as coisas, só que ele teve que voltar para a França. Ele me chamou e falou: Elvis, eu vou ter que voltar para a França, eu não sei quem colocar no meu lugar, eu pensei em colocar você. Eu,
oxi, tá, né? Aí eu aceitei e eu era o único aluno de graduação na organização. E consegui conduzir as minhas atividades, assim, eu tentei não bancar o líder. Eu tentei fazer todo mundo fazer um mesmo tanto de coisas e acabou dando super certo. Eu dei as minhas aulas de NumPy, Matplotlib para plotagem e algumas outras coisas e deu muito certo. Deu muito certo. Então, eu como aluno de graduação, podendo ensinar Python para pessoas do mestrado e do doutorado, eu achei uma coisa assim que eu realmente nunca achei que eu conseguia fazer uma coisa dessa. E fiz. Com a minha base, caminhar dos próprios pés. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue.